Senhor, a verdade vai Fica mais de frente, quem sabe? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor.
Grande é o nosso Deus. Podemos cantar isso com toda alegria, com toda certeza. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Estamos reunidos como igreja ao nome do Senhor Jesus, que é grande, que é maravilhoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas e através de nossas vidas. Aleluia. Temos alegria, temos liberdade, temos a certeza de que temos um Deus que vive está, que venceu a morte, que pagou os nossos pecados, que deu liberdade na presença dele. Quão grande é o nosso Deus. Curitiba, região verão, quão grande é o nosso Deus. Esse vai verá quão grande é o nosso Deus. As nossas famílias verão quão grande é o nosso Deus. Essa igreja verá quão grande é o Deus que servimos e que age no nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, aceita o nosso louvor, Deus. Aceita a nossa oração, Senhor. Aceita a nossa adoração, Senhor. Aceita a nossa presença diante de Ti, ó grande Deus. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Derrama sobre nós a Tua unção, Senhor. Pois Tu és grande, Deus. Tu és o grande Deus, o nosso Deus. Derrama sobre nós os Teus dons com o
orou, Senhor. Demos a tua unção, a tua igreja precisa da tua presença, Senhor. A tua igreja precisa da tua unção, Senhor. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Você é tão grande, nos amar tanto, Deus. Obrigado, Senhor. Abre nossos olhos para que possamos nos alegrar com essa verdade, Deus. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Todos hão de ver. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, que grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. De glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, que grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, que grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Hoje, reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Senhor.
Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e de alegria, toda a terra é o Monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram. Eles passaram juntos. Viram e ficaram maravilhados. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher que parto. Tu quebras as naus de Tarsis, como um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembrando-nos, ó Deus, de tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios para que conteis a geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Aleluia. Ele será nosso guia até a morte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Sobre nós. Sobre nós. Teu reino é reino eterno, Jesus. Teu trono subsiste para sempre. Teu nome é sobre todo nome. Tens toda a autoridade nos céus e na terra. Reina hoje. Reina a cada dia, sobre cada vida, sobre a tua igreja, espalhada em toda a terra, Jesus. Reina hoje, que teu reino seja expandido sobre essa terra, Pai. Que teu nome seja proclamado a todo canto, Pai. Em cada escola, em cada local de trabalho, em cada condomínio, em cada casa. Que teu nome seja pregado, que teu reino seja vivido, que teu governo seja estabelecido, Pai. Em cada vida, em cada discípulo teu, Jesus. Para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu nome. Para cumprimento do teu propósito, ó Deus. Para cumprimento do teu propósito, Senhor. Aleluia. 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 Te exaltamos, Senhor. Dizemos o teu nome. Aleluia. Boa noite, amados. Paz seja com cada vida, cada casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom ver alguns irmãos aqui. A Laurinha, a Dani. Tudo bem? O Franco está escondidinho aí.
Tudo bem, meu querido? Tudo bem, querido? Tudo bem? Alegria de vocês conosco. Luiz, a Irani, Jamê, o Nilton, a Regi, Lucas, Davizinho. Bom ver vocês, meus queridos. Uma alegria. Dona Cecília. Que alegria, Dona Cecília, ver você por aí, minha querida. Louvado seja o Senhor. Amados, nós estamos aqui reunidos na casa do Ivan nessa noite. Por uma questão técnica, a gente teve que juntar aqui as duas casas, né? A gente ficou sem o cabo para poder fazer a conexão nos dois lugares. E por essa razão a gente está junto aqui. Louvado seja o Senhor que sabe todas as coisas, está no controle de todas as coisas, né? Em nome de Jesus. Muito bom rever cada um de vocês. Muito bom estarmos juntos em torno do nome de Jesus. Isso nos alegra, isso nos enche o coração. Não existe melhor lugar para estarmos, né? Como filhos, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo que somos, do que em torno do nome do Senhor, né? E graças a Deus por isso. Louvo pela vida de cada um de vocês. Ontem nós fomos a Cascavel, na verdade saímos daqui na sexta, né? Chegamos bastante tarde em Cascavel, mas compartilhando com os irmãos, eu havia colocado no grupo, foi um tempo de festa, de alegria, de celebração com a igreja do Senhor que reúne lá, com esses irmãos que reúnem lá em Cascavel, com a ordenação de Tito, com a ordenação de Ali, do Israel, do Samuel, do Daniel, né, ao diaconato. Foi uma alegria muito grande. Aí a gente vê a mão do Senhor separando homens e mulheres com o coração nele, né, para essa importante tarefa, né, para essa seara que é grande, né, e que cada dia mais o Senhor possa frutificar e trazer filhos à igreja. Em nome de Jesus. Essa noite a gente convidou o Jamê, Irani, né, a casa deles, para compartilhar conosco a palavra. Né, para alguns irmãos também conhecer, vou deixar ele se apresentar, que certamente ele vai fazer isso bem melhor do que eu. E é uma alegria te receber, Jamê. Né, receber Irani, a casa de vocês, que nós amamos muito, né, que são a nossa cobertura para repartir do coração do Senhor para conosco. Tá bem, meu irmão? Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Alessandro, pela honra, pelo privilégio de poder estar com vocês. O Franco, que eu estou vendo aí, é o que está no Acre? Isso, é o que está no Acre. Ótimo. Ontem nós conversamos com um pastor daí, a seu respeito, Franco. Um homem fantástico, gosto muito dele, e vocês vão gostar também. Dele e da Vanessa, que é a esposa, dos filhinhos. Ele caminha aí com um grupo de pastores e vocês vão se dar muito bem aí. A Maressa, o nome dela. Tá? E aos outros irmãos que ainda não tive o prazer de conhecer de perto, né? Mas vejo agora. E se Deus permitir, os presbíteros aqui vão me levar aí no dia 28 para a gente se encontrar. Correto? Então, nós vamos poder estar juntos aí. E abraçar na medida do possível, né? Abraçar meio de longe. Não é? A Irani está aí do meu lado. Vocês estão vendo aí as caixas que ainda não conseguimos desfazer. Né? Mudança é um negócio que quase que vai toda a vida, né? E nós estamos fazendo uma mudança aqui, depois de 2 anos que nós mudamos de novo para cá. Mas eu já avisei o pessoal aqui de Cascavel que mais do que 40 anos eu não fico em Cascavel, não. Meu limite é ficar aqui 40 anos só. Não mais de 40 anos, não. Mas, meus amados, eu gostaria de conversar com vocês e eu estou pensando, cada vez que estiver com vocês, eu quero conversar sobre um assunto que é muito precioso, muito caro ao meu coração. E eu creio mesmo que esse tema que nós vamos conversar, e todo pregador diz que o seu tema é o mais importante. Não é bem isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é que a última revelação que a igreja vai receber
antes da volta do Senhor Jesus Cristo, é a revelação de si mesma. A igreja vai saber quem ela é, porque hoje a igreja não se conhece. E é uma revelação que, na realidade, é uma revelação dupla, que ela vai saber quem é ela mesma e vai ter revelação da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um dos assuntos que mais provocou, não por si mesma, né, ou por si mesmo, mas por pessoas que procuravam entender isso, e foi um dos assuntos que mais dividiu a igreja na sua história, a ceia, para você ver que a ceia foi dada para proclamar unidade, e a ceia na mão do homem, né, o homem, ele tem uma característica, não sei se você já ouviu falar do rei Midas, que é uma fábula grega, que diz que era um rei que desejava muita riqueza. Então, um determinado gênio lá deu a ele a capacidade de tudo que tocasse ele transformava em ouro. E, por fim, ele morreu de fome, porque tocava no pão e o pão virava ouro, ele não podia comer, e assim por diante. Mas o homem, tudo que ele toca, ele contamina, ele muda, ele estraga. E a igreja, né, a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela foi mais uma coisa que o homem, ele contaminou. Então, eu não creio numa igreja que vai se encontrar com Jesus Cristo que não tenha conhecimento de si mesma, que não tenha revelação de si mesma. E na medida que a igreja vai tendo revelação do que ela vai tendo revelação do que é a ceia. E na medida que conhece a ceia, a pessoa vai conhecendo o que é a igreja. Tanto a ceia como a igreja são mistérios de Deus. E mistério só pode ser compreendido se aquele que estabeleceu o mistério revelar. Porque os mistérios de Deus não são compreendidos pela nossa mente, pelo nosso raciocínio. Por mais que estudemos as Escrituras, nós não vamos compreender se o Senhor não abrir os nossos olhos. Então, eu gostaria de, hoje e nas próximas vezes que a gente se encontrar, que eu não sei quantas serão, mas conversar sobre esse tema, o que é a igreja. Amém? Ontem à noite, eu falava aqui em Cascavel que a gente tem, assim, umas expressões que, não sei com vocês, mas me dói o ouvido. Quando a pessoa diz assim, eu vou para a igreja, ou faz a pergunta assim, tem igreja hoje? Como se igreja fosse uma reunião, como se igreja fosse um local, e a igreja é muito mais do que isso. Eu digo que a pessoa só vai para a igreja uma vez na vida. É quando ele se converte, ele entra na igreja. Nunca mais ele vai para a igreja, porque ele passa a ser a igreja de Deus. Correto? Eu creio que isso é matéria sabida, matéria conhecida por cada um de vocês. Mas, como diz Pedro, né, eu não me canso de repetir as mesmas verdades, porque é segurança para vocês. Né? Então, eu quero comentar sobre a igreja. E a igreja, ela tem uma natureza apostólica. A igreja, ela é católica, porque ela compreende não uma parte, mas a igreja é um todo. Ela não é parte, ela não é uma congregação, ela é toda a igreja de Deus, composta por todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que nasceram de novo, e que nasceram fisicamente antes de nós, e que nascerão depois de nós. Então, Abraão, Jacó, Paulo, cada um de nós, e os que irão nascer e se encontrar com Jesus Cristo, esses são a igreja de Jesus Cristo. Por isso que ela é católica, é no sentido de a igreja toda. Ela é apostólica, porque ela é produto do envio de Deus ao primeiro apóstolo, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra apóstolo é uma palavra grega que significa enviado ou delegado, alguém que recebeu uma delegação. E Jesus Cristo é chamado de apóstolo, porque ele foi enviado pelo Senhor. Então, a igreja é apostólica porque ela nasceu desse envio de Jesus Cristo. Por isso, ela é apostólica, correto? Ela é apostólica também por causa dos seus fundamentos. A igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quais apóstolos? Aqueles primeiros 12 apóstolos. Lá, o Apocalipse mostra que há no fundamento da igreja o nome
dos 12 apóstolos. Esse é o nosso fundamento, que são os apóstolos, que estão fundamentados na pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é apostólica na sua doutrina. O que nós cremos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos é baseado naquilo que os primeiros apóstolos ensinaram. E nós não podemos ensinar outra coisa senão aquilo que os apóstolos ensinaram. Aqueles 12 são chamados apóstolos da ascensão, porque eles foram dados quando Jesus subiu ao céu. Ele deu dons aos homens, e esses são homens que são únicos. Os apóstolos de hoje não são como aqueles. Nenhum apóstolo hoje pode dar qualquer coisa que não seja dentro daquilo que os apóstolos primeiros ensinaram para nós. Então, ela é apostólica na sua origem, ela é apostólica no seu fundamento, ela é apostólica na sua doutrina, e ela é apostólica também no seu envio, porque é isso que Jesus diz, assim como o Pai me enviou. Então, se eu pudesse criar um verbo novo, usar uma palavra grega e criar um verbo novo, eu diria assim, assim como o Pai me apostolou, eu apostelo vocês. Que a palavra é essa, né? É enviado, é delegado. Como o Pai me delegou, eu delego vocês também, da mesma forma. Então, nenhum de nós pode fazer a obra assim por livre iniciativa. Não existe essa ideia de que eu me envio. E hoje a gente vê isso acontecer de muito jeito. Uma pessoa que não concorda com algum lugar, não concorda com um grupo no qual está, ele sai e funda alguma coisa e forma alguma coisa. A palavra é muito clara, que ninguém vai se não for enviado. Se a pessoa não é enviada, ela não pode fazer qualquer coisa. Ela não pode fazer qualquer coisa. Ela só pode fazer em nome do Senhor. Então, não existe essa questão assim, eu me envio. Eis aqui que eu me envio. Isso não existe. Todos que fazem a obra de Deus devem fazer em nome do Senhor, por causa do Senhor, porque Deus enviou. Ninguém faz a guerra às próprias custas. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então, ela é apostólica na origem, apostólica no fundamento, apostólica na doutrina e apostólica no seu envio. Então, Jesus fala, né, o texto que eu citei, que está em João 20, 21, que é o que ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E enviou a fazer o quê? Uma coisa básica, fazer discípulo de todas as nações da terra. Amados, esse é o mandamento que Jesus Cristo deu momentos antes de subir aos céus. E o momento que Jesus dá esse mandamento mostra para nós a importância dele. Um pouco antes de voltar aos céus, assumir o seu lugar, assumir o lugar que ele tinha em toda a eternidade. Ele assume de volta. É um momento inédito, é um momento maravilhoso, é um momento de uma grandeza indescritível. E é nesse momento que o Senhor Jesus Cristo fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso serviço na face da terra. Qualquer coisa que atrapalhar este mandamento, nós devemos deixar de lado. Não o mandamento, mas aquilo que atrapalha. Cada um de nós recebeu essa incumbência. Você é filho de Deus, você tem essa incumbência. Você é um servo de Deus, você tem essa incumbência. E não existe essa questão de dizer assim, eu não tenho ministério de fazer discípulo. Fazer discípulo não é ministério. Fazer discípulo é como respirar. Você tem que respirar. Então, você não pode dizer assim, eu não tenho ministério de respirar. É loucura, né? Então, é a mesma coisa você falar, não tem ministério de fazer discípulo. Agora, se você me falar assim, eu não sei fazer, eu tenho dificuldade para fazer, aí é outra coisa. Aí o Senhor Jesus resolve isso. Aí o Senhor Jesus coloca as coisas no seu lugar, no seu devido lugar, para que nós possamos obedecer.
Ou seja, nunca foi plano de Deus que o seu povo ficasse parado, experimentando os benefícios da salvação. Mas, infelizmente, a maior parte de nós está nessa situação. Foi salvo, recebeu a salvação de Deus e vai trabalhar na sua profissão. Se der, faz discípulo, participa de algumas reuniões, alguns nem fazem discípulos e acham que está dentro da vontade de Deus. Não está. A gente só está dentro da vontade de Deus quando a gente está envolvido com a obra de Deus. É muito claro o texto de Mateus 28 e o texto de João 8, quando ele diz que ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a conclusão. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, amados, estar conosco até a consumação dos séculos é consequência de estarmos fazendo discípulos. Se não estamos fazendo discípulos, essa promessa de estar conosco não pode acontecer. Aqui nós temos duas orações. A primeira oração é o mandamento. Ide e faça discípulo dessa forma. E a segunda oração, e eis que estarei convosco. A última oração é condicionada à primeira oração. Lá em João, Jesus diz assim, o Pai sempre está comigo. O Pai está comigo. Não tem me deixado, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus, ele coloca dessa forma. Ele coloca a presença de Deus sempre consigo, vinculada a ele obedecer ao Pai, a ele agradar ao Pai. Então, nós não podemos experimentar uma promessa sem pensar na condição dela. E a condição aqui é que façamos discípulos. Muito bem. Eu quero chamar a sua atenção para um momento da história do povo de Deus, que é o momento em que o povo sai do Egito. Eu queria chamar a sua atenção que esse texto, lá em Êxodo 12, ele traz uma lição muito forte para nós. Então, enquanto você abre aí em Êxodo 12, eu queria lembrar vocês o que Pedro fala de nós. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele coloca o objetivo de tudo isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz o que somos e diz para que somos. Ele diz que nós somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo, proclamar as virtudes do Senhor. Então, esse texto ele fala da nossa identidade e fala do nosso serviço, daquilo que nós somos e daquilo que é a nossa tarefa, que é anunciar as virtudes do Senhor. Muito bem. A palavra igreja, ela é uma tradução. E é a tradução da palavra grega eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Fala daqueles que foram chamados para fora. E o texto que eu queria ler com vocês, aliás, são vários textos, em Êxodo, você chegou no capítulo 12 aí, mas eu queria chamar você para o capítulo 5, antes de chegar no 12. Capítulo 5 mostra que Moisés e Arão chegam diante de Faraó. E o texto diz assim, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Prestem atenção, por favor, que a ideia aqui do texto não era que o povo saísse do Egito para fazer nada no deserto. Havia um objetivo no deserto. E qual era o objetivo no deserto? Oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas esse povo não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse povo não poderia fazer sacrifícios a Deus no deserto se não saísse do Egito.
eu queria que você fosse pensando no texto para a gente chegar a uma única conclusão. No versículo 3, eles prosseguem. O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Então, Deus nos liberta do Egito com um propósito. O propósito não era livrar o povo da escravidão. O propósito não era livrar o povo da servidão. É que um povo escravo não pode agradar a Deus. Um povo escravo não pode oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, era determinante que o povo deixasse de ser escravo para que pudesse adorar o Senhor, para que pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor. No versículo 16, a ideia se repete. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Então, de novo, aqui a ideia está muito clara. Sair do Egito para servir ao Senhor. Enquanto estávamos no mundo, não podíamos servir a Deus. Não podia. Então, amados, quando o Senhor nos livra do poder da morte, quando o Senhor nos livra do poder do inferno, quando o Senhor nos livra do poder de Satanás, Ele nos livra para nos dar capacidade para servi-lo, para nos dar condições para servi-lo. Há um quadro no Novo Testamento, que todos vocês conhecem, que é o momento em que o Senhor Jesus cura a sogra de Pedro. Você se lembra desse momento? Jesus chega, a mulher está doente. Jesus cura a mulher. O que acontece com ela? Ela levanta e passa a servir ao Senhor. Isso aqui não é uma coincidência. Esse é o propósito. Curada para servir, salvos para servir. Essa é a nossa condição. Amém? Se você compreendeu, dá um sinalzinho aí. Se você diz amém, dá um sinalzinho. Tá bom? Para eu saber que vocês estão comigo, para eu ter ânimo para prosseguir, tá bom? Senão eu fico meio sem jeito de continuar. Continuo do mesmo jeito, tá? Com ânimo ou sem ânimo. No capítulo 8, de novo repete, chega-te a Faraó e diz, deixa o meu povo ir para que me sirva. E assim se repete diversas vezes. No capítulo 12 de Êxodo, é o ápice, ou é o cume, é o momento final em que depois de 10 pragas, o Senhor liberta o seu povo. E liberta o seu povo para que ele pudesse ir para Canaã, para a partir de Canaã anunciar a palavra para todas as nações da terra. Todos vocês, ao ler esse texto, percebem que Deus manda praga e depois ele mesmo endurece o coração de Faraó. Correto? Todos vocês já perceberam isso. E muitas vezes a gente pergunta, mas por que Deus manda praga e ele mesmo endurece o coração de Faraó? Eu creio que cada um de nós já fez essa pergunta. O fato, queridos, é que esse povo passou 430 anos no deserto, no Egito. E os egípcios eram um povo que tinha muitos, mas muitos deuses, milhares de deuses, muitos deuses. E 430 anos faz a pessoa se esquecer dos deuses dos seus pais. Assim como a gente muda de cidade, a gente começa a pegar o costume da cidade, não é? Ontem à noite eu comentei com o pessoal aqui, né? Que lá em São Paulo e lá na Bahia, em Minas, de onde eu sou, a gente fala boa noite. Mas aqui vocês falam boa noite. Não é assim? Então a gente vai pegando os costumes. A carta de Pedro, as duas cartas de Pedro, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, é uma busca de Deus, o ensino de Deus para que o povo não pegue os costumes dos lugares onde eles estão. E o que aconteceu? O povo de Deus se acostumou com os deuses egípcios. Por isso, aquela pergunta de Moisés. Quando Deus fala para Moisés ir lá libertar o povo, Moisés pergunta, se o povo perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu respondo? Ora, para nós é um negócio óbvio, né? A gente dizer assim, não, foi Deus que me mandou. Mas para eles não era óbvio.
Eles adoravam gato, falcão, jacaré, cachorro, eles adoravam de tudo. Então ele precisava identificar qual foi o Deus que me mandou. Foi o Deus falcão? Foi o Deus crocodilo? Que Deus que me mandou? Deus, com uma frase muito curta, ele estabelece quem é Deus, estabelece quem não é Deus. Ele diz assim, diz que eu sou te enviou. Quando ele fala isso, ele quer dizer eu sou o único Deus e os outros não são. Pois bem, ele chega diante de Faraó, traz a praga, Faraó é sacudido e Deus endurece o coração dele até a última praga. Por quê, amados? Porque Deus não queria se revelar a Faraó. Deus não tinha um compromisso com o Faraó. O compromisso de Deus era com o seu povo. E o seu povo precisava ter uma experiência com Deus verdadeiro. Por isso aquelas pragas. Não era para se revelar ao povo do mundo, mas era para mostrar ao povo quem ele era. Por quê? O povo tinha um ministério. O povo tinha uma tarefa. E qual era a tarefa? Proclamar as virtudes do Senhor. Aquele povo era um reino de sacerdotes. Aquele povo era uma nação sacerdotal, segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Então, Deus põe aquele povo ali naquele lugar, que era um canto estratégico. Todos os povos que vinham da Ásia para a África passavam ali. Todos os povos que iam da África para a Europa passavam ali. Todos os povos que iam da Ásia para a Europa passavam ali. Então, Deus pôs o seu povo como numa esquina do mundo, para anunciar a palavra a todas as nações. Mas como é que o povo iria anunciar quem era Deus se o povo não conhecesse a Deus? Daqueles milagres foram importantes que tivessem sido feitos diante do povo. Quando terminam os milagres, ou como você quiser, as pragas, né, que é assim que a Bíblia se refere àqueles acontecimentos, na última praga, Deus se revela como Deus que toma os primogênitos para si. E o povo celebra a ceia e parte para uma vida diferente com Deus. Eles celebram a ceia, diz a palavra, com as vestes cingidas, com os pés calçados, segurando o bordão, querendo dizer o quê? Nós não somos daqui, estamos de partida e temos um ministério. Amados, que a gente tenha essa consciência, que toda celebração da ceia, a gente tem essa consciência. Nós não somos daqui, estamos de partida e temos um ministério. E qual é o nosso ministério? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos que saíram do Egito têm esse mesmo ministério. Todos que saíram daquele lugar da escravidão têm esse ministério, que é anunciar as virtudes de Deus, fazer discípulos, levar pessoas a se encontrar com o Senhor. Agora, para isso, eu creio que nós precisamos ter 3 atitudes básicas. 3 atitudes básicas. A primeira, servir. Nós precisamos aprender a servir. Servir a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Servir a todas as pessoas com as quais nós nos encontramos. A parábola do chamado bom samaritano mostra qual o padrão de Deus. Quando Jesus está conversando com aquele mestre da lei, a pergunta que o mestre da lei faz a Jesus é essa: quem é o meu próximo? Você lembra da história, né? Você lembra como é que Jesus encontra aquele homem e aquele homem vem querendo filosofar com Jesus? Como Jesus não gosta de filosofar, Jesus já cortou a conversa e diz assim: como é que você pratica a lei? Porque ele fala qual é a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E aí Jesus pergunta: como é que você pratica isso que você falou? Aí, ao invés dele responder, o texto diz: querendo justificar-se, ele faz uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Aí o que Jesus faz? Conta a história do samaritano. E você conhece muito bem, eu não vou repetir. Passam 3 pessoas: o sacerdote, o levita e o samaritano. O samaritano era a pessoa da qual o judeu não esperava nada de bom. E Jesus coloca exatamente o samaritano para fazer um contraste com o sacerdote e com o levita, que eram religiosos, que deveriam cuidar daquele homem machucado na estrada, naquele caminho. Mas quem é que cuida? É aquele samaritano. Uma das lições desse texto, que mostra para nós que o padrão é esse, é servir. O padrão não é o que aqueles homens fizeram. O padrão é o que aquele samaritano fez, servir ao necessitado. Tiago, falando disso, diz que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que são realmente necessitados. O Senhor fala de Cornélio, diz que Cornélio era um homem cujas orações
e esmolas subiam diante de Deus. Então, cuidar dos pobres é alguma coisa, cuidar dos necessitados é alguma coisa que chega ao coração do Senhor. Lá em Mateus 25, ele diz que no momento do julgamento, ele chama os bodes, as ovelhas, separam, para uns ele diz, vinde benditos do meu Pai, porque me viste nu, me viste com fome, me viste com sede, e me viste preso, e vocês fizeram isso comigo. O discípulo pergunta, Senhor, quando foi que vimos o Senhor nessa condição? O que Jesus responde? Todas as vezes que fizerdes isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E Jesus diz assim, vinde e entra no descanso do Senhor, entra no reino de Deus. E os outros não fizeram isso. Eles falam assim, apartai-vos de mim, malditos. Esse texto, uma das coisas que ele me ensina, que boas obras não me salvam, mas a salvação provoca em mim boas obras. As boas obras não me salvam, mas a falta de boas obras pode me levar para o inferno. Você pode estar chocado com isso, mas essa é uma das lições que eu tiro de Mateus 25. Depois, o Senhor fala, amados, de como é a característica principal de Jesus, lá em Filipenses capítulo 2. Quando você lembra, quando você lê Filipenses capítulo 2, o texto que salta aos nossos olhos é o versículo 5. E de que é que Jesus é chamado no versículo 5? Ele é chamado de servo. Servo não é um título. Eu já vi pastor colocar no cartão de visita dele, pastor fulano, servo de Deus. Virou título. Servo não é título. Servo é uma atitude, é uma condição, é alguém que trabalha, é alguém que serve as pessoas. Quero chamar a sua atenção para um texto que está lá em Atos capítulo 11, no versículo 23. Esse texto está falando de um homem de quem a Bíblia fala muito pouco, que é Barnabé. Você lembra da história? A igreja, lá em Antioquia, começou a crescer. Aí os apóstolos mandam Barnabé. Barnabé chega em Antioquia, vê a graça de Deus, vê a mão de Deus que está sobre eles, vê o evangelho que eles estavam pregando, que eles estavam pregando o senhorio de Cristo. E o versículo 23 diz assim, Barnabé era homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo e homem bom. Homem bom, eu quero destacar isso. Por isso, muita gente se uniu ao Senhor. As pessoas se uniram ao Senhor, porque Barnabé tinha uma característica. Qual era a característica? A bondade, a generosidade. Queridos, nós precisamos receber do Senhor essa característica, a generosidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a agir como o Senhor, a servir. Fomos chamados para ser servos, servo de todas as pessoas. Jesus deixou claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Que cada um de nós possa dizer de si mesmo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu quero desafiar vocês aí, no meio da sua família, você que está com sua família agora, que você pudesse virar aí para os seus familiares e dissesse assim, eu estou nessa casa para servir vocês. Eu vou esperar você falar. Falou, não? Eu estou nessa casa para servir vocês. Não há um lugar onde seja mais difícil a gente ser servo. Você lembra como é que a gente faz em casa? Uma pessoa pede água para a gente, que a gente fala, você não sabe buscar, não? Minha esposa está aqui do lado e ela sabe o que eu estou falando. Eu, um tempo desse, graças a Deus, já faz muito tempo, que eu cheguei no armário, peguei um copo, enchi com água, tomei e deixei o copo em cima da pia. O Espírito Santo perguntou, quem é que vai lavar? Eu falei, ué, minha serva. O Espírito Santo me fez voltar, lavar o copo e colocar no lugar. Porque aqui na minha casa eu sou servo. Se eu não sou servo dentro da minha casa, eu não sou servo em lugar nenhum. E a casa é o nosso local de aprendizado. Eu tenho que começar a ser servo dentro da minha casa. Se eu não sou servo aí, amados, eu não sirvo
para ser servo em nenhum outro lugar mais. Então, essa é a primeira característica, servir. Eu repito, servir não é uma posição. Você servo não é uma posição, não é um título. Servir é uma condição de coração, em que você considera os outros superiores a você. E você serve as pessoas como servindo ao Senhor. É impossível dizer assim, eu amo ao Senhor, se eu não sirvo as pessoas. Porque o amor a Deus é manifestado no meu serviço às pessoas. Tiago é muito claro quando ele fala da questão da fé e das obras. Então, essa é a primeira coisa, servir. A segunda coisa é proclamar. Quando nós servimos as pessoas, nós abrimos uma porta para falar do Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos de ser distantes, nós deixamos de ser religiosos e nós passamos a tocar nas pessoas, a cuidar das pessoas. Você tem um vizinho, ele está fora aí lavando o carro, não pergunta se ele precisa de ajuda. Pega um pano também para ajudar a limpar. Aproxime-se da pessoa. Você fez um pão gostoso na sua casa, e eu tenho visto aí em muitas casas, assim, pães maravilhosos. Fez um pão, leva para o vizinho. Começa a servir seu vizinho, começa a servir sua vizinha. E dessa forma, você vai se aproximar. Amados, Jesus serviu as pessoas 30 anos para entrar no ministério 3 anos. A gente quer estar no ministério 30 anos e servir só 3. Tem alguma coisa errada com a gente. E vai ter situação em que a gente vai servir o vizinho, até que ele abra o coração para a gente proclamar a verdade de Deus. Estamos aqui para proclamar. E o serviço é a preparação, é um caminho que a gente abre para chegar ao coração das pessoas. Se você for bondoso, se você for uma pessoa bondosa, se você for uma pessoa generosa, eu lhe afianço, eu lhe garanto que as pessoas vão querer estar onde você estiver. As pessoas vão lhe seguir. Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa generosa? Só um louco. Só um louco. Mas não é você que tem que dizer que você é bom. São as pessoas que estão do seu lado que querem dizer se você é bom ou não. Tá bem? Não é você falar assim, eu sou uma pessoa muito boa. Não, isso não vale. Isso não vale. O seu testemunho a seu próprio respeito não serve. Porque vai servir o que os outros pensam de você. É isso que importa. E fazendo isso, como eu falei, nós vamos abrir uma porta para a segunda coisa, que é proclamar. Nós nos relacionamos com o único objetivo de proclamar a verdade de Deus, de proclamar o nome do Senhor às pessoas. Estar nesta terra e não proclamar o Evangelho, não proclamar o nome de Jesus Cristo, como diz minha esposa, não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Nós precisamos aprender a proclamar. Eu sei que a gente vive numa sociedade, principalmente agora, em que a gente conversa pouco com as pessoas. Mas nós precisamos aprender a conversar. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Eu gosto de um provérbio árabe que diz que algumas coisas que nunca mais voltam, que é a flecha jogada, a palavra falada e a oportunidade negligenciada. Essas 3 coisas não voltam. A flecha jogada, a palavra falada e a oportunidade negligenciada. Sempre que Deus lhe deu uma oportunidade, aproveita essa oportunidade. Porque nós estamos aqui com esse objetivo. Lucas 4:18. Eu queria que você pensasse em Lucas 4:18. Eu não vou pedir para você fazer isso, mas eu gostaria que a gente lesse diante de um espelho. Lucas 4:18. O que é que diz Lucas 4:18? O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma verdade ou é uma mentira? O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê, amados? Para quê? Será que o Espírito de Deus está sobre mim com um objetivo diferente daquele pelo qual estava sobre Jesus Cristo? Será que o Espírito Santo está sobre mim, ou melhor, está dentro de mim, para fazer algo diferente daquilo que fez em Jesus e através de Jesus? Então, eu gostaria que você lesse esse texto agora para você.
não vai ler para o seu vizinho, não vai ler para outra pessoa. Eu queria que você lesse esse texto comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, pronome pessoal, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse versículo é para mim, e eu espero que seja também para você. Nós precisamos personificar esse versículo. Ele é para mim. Jesus, quando ele tomou isso para si, ele quis nos dar um exemplo. O Espírito de Deus está sobre nós. Amém, amados? Nós temos o Espírito Santo. Ele está mais do que sobre nós, ele está dentro de nós. Para quê? Para a gente proclamar a verdade do Senhor, proclamar as virtudes de Deus. O terceiro verbo que eu quero comentar com vocês é cuidar. Primeiro verbo, servir. Segundo verbo, proclamar. E terceiro verbo é cuidar. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas. Ah, mas sabe o que acontece? Eu não sei cuidar. Eu creio que todos que estão aqui me ouvindo e que são casados, você descobriu que não sabia cuidar de filho quando seu filho nasceu. No meu caso foi assim. Eu li alguns livros antes da nossa primeira filha nascer e eu achava que eu sabia. Aí quando ela nasceu, ela me deu o diploma de ignorante. Eu não sabia cuidar. E na medida que ela crescia, principalmente o primeiro filho, ensina muita gente, a gente erra muito com o primeiro filho. Daí há 4 anos nasceu a minha segunda filha. E eu achei que eu sabia cuidar, porque já tinha uma. Mas não veio a mesma pessoa, veio outra pessoa. E eu não sabia cuidar daquela outra pessoa. 4 anos depois, veio a terceira. Em casa é quase 4 anos. Aí veio a terceira filha. Aí eu já sabia que não sabia. Aí eu já tinha certeza que não sabia. 18 anos depois, veio o nosso 4º filho, por adoção. Mas eu já não tinha nenhuma ilusão. Eu não sabia. E eu dependia de Deus. Cuidar de discípulos é a mesma coisa. Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe. Você pode fazer o melhor curso de discipulado, que você não vai saber. A gente só sabe na medida que a gente começa a cuidar. Ah, mas eu tenho medo de falhar. Claro. Não tem problema, você vai falhar. Eu tenho medo de errar. Olha, errar é permitido. Pecar, não. Pecar, não. O erro, a gente conserta. Pecado causa um estrago muito grande. Então, não tem problema. Não tem problema cuidar de pessoas. A gente errou. Deixou o filho cair, deixou o filho machucar, deixou o filho gripar quando não precisava. A gente errou com os filhos. A gente também vai errar com os discípulos. Mas isso não é desculpa para a gente não fazer discípulos. Servir, proclamar e cuidar. Na igreja comum, igreja normal é a igreja de pessoas que fazem discípulos, tá? Igreja comum é a igreja de gente que não faz discípulos. Na igreja comum, as pessoas pregam o evangelho e levam para o pastor cuidar. Na igreja normal, a pessoa prega o evangelho e cuida da pessoa. De que igreja você é? Você é da comum ou da normal? Você é daquele que fala assim, pastor, fiz um contato com alguém, você vai lá visitar? Não, mas tem um irmão na igreja que ele é um bom discipulador, vou entregar para ele. Não. Isso não existe. Nunca existiu. Nunca foi vontade de Deus. Nunca foi plano de Deus. Promessa de Deus, foi o que eu li ontem aqui, é que a estéril será mãe de muitos filhos. E essa promessa é para você. Essa promessa é para mim. Por isso, a ordem é: alarga as estacas, alonga as cordas, estende a cobertura da tua tenda. E lá, em João, no capítulo 15, versículo 16, o Senhor é muito enfático. Capítulo 15 todo. Ele fala que ele é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos os ramos. O objetivo dos ramos é produzir fruto. Aquele que dá fruto, o Senhor limpa para dar mais fruto.
O que não dá fruto, ele corta. Eu digo para os irmãos que se a gente der fruto, a tesoura vem para podar. Se a gente não der fruto, a tesoura vem para cortar. De qualquer forma, a gente não escapa da tesoura. Então, já que a tesoura vem, vamos produzir fruto. Já que a tesoura vem, vamos ser úteis para a tesoura só tirar de nós que não presta. Mas lá no versículo 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Se você pensa que você escolheu Jesus, você está enganado. Não é verdade. O Senhor escolheu você. O Senhor insistiu com você. O Senhor esteve atrás de você durante anos, até que você se rendeu ao Senhor. E disse: eu escolhi você e designei você para que você vá e dê fruto. E fruto que permaneça. Deus nos deu um ministério. Deus nos deu um mandamento. Deus nos deu um destino. Ele diz que na medida que eu dou fruto e fruto permanente, tudo o que eu orar, Deus vai me responder. Não é que eu ganho uma pessoa, Deus responde uma oração. Eu ganho 2 pessoas, Deus responde 2 orações. Eu ganho 3 pessoas, Deus responde a 3 orações. Não é essa a questão. É que quando eu descubro que estou aqui para dar frutos e frutos permanentes, o meu coração vai estar cheio disso. A minha mente vai estar cheia disso. E eu vou começar a orar a Deus em cima disso. Eu não vou querer outra coisa. Deus, eu quero dar fruto. Eu quero dar fruto. E aí o Senhor vai responder a nossa oração. Amados irmãos, que você guarde essas 3 palavras: servir, proclamar e cuidar. Esse é o nosso trabalho. Isso reflete a apostolicidade da igreja. Isso reflete uma vida apostólica. Isso reflete uma maneira apostólica de viver. Que o Senhor possa nos convencer. Que o Senhor possa chegar ao nosso coração e nos alertar, nos conduzir, tirar de nós todo medo, tirar de nós toda enfermidade espiritual, para que nós possamos ser desimpedidos e gerar muitos filhos para a glória do Senhor. Há um texto que me encanta o coração, um texto assim que me anima, me entusiasma. É um texto quando diz, lá em Hebreus capítulo 2, diz que o Senhor vai nos tomar pela mão e vai nos levar diante de Deus e vai dizer assim: eis aqui os filhos que tu me deste, e não me envergonho de chamá-los meus irmãos. Jesus vai ter prazer em nos levar diante do Pai. Será que eu vou ter prazer de chegar diante de Deus para Deus estar aqui, alguém que eu ganhei para ti? Senhor, aqui está uma pessoa que eu gerei para ti, uma pessoa que eu trouxe para o teu reino. Não há nada mais importante nessa vida do que trazer pessoas aos pés de Jesus Cristo. Amém, amados? Que o Senhor guarde você, que o Senhor faça de você uma pessoa frutífera. Lembra que a estéril será mãe de muitos filhos. Ora, se a estéril será mãe de muitos filhos, e o que não é estéril, então? Então, o objetivo do Senhor, o desejo do Senhor, o plano do Senhor, é que nós, cada um de nós, tenha muitos filhos. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você, que não gerou pessoas ainda, que você pedisse: Deus, cura o meu ventre. Me dá um ventre sadio, porque eu quero gerar, eu quero gestar, eu quero parir, eu quero produzir filhos para ti. Eu queria que você pusesse a mão no seu ventre. O ventre espiritual é no coração, tá? O ventre espiritual é o coração. A gente gera a pessoa no coração, não é na barriga, não. Não é no útero, não. É no coração. Então, eu queria orar para Deus curar o nosso ventre. Amém? E nos dar um ventre muito fértil. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero colocar diante de ti esses irmãos que puseram agora a mão no seu coração. Pai, cura esses ventres. Cura a cada um de nós. Faz-nos férteis. Faz-nos frutíferos. Faz-nos, Pai, cheios de filhos para a tua glória. Senhor, que a nossa vida nessa terra ganhe um novo sentido. Que a nossa vida nessa terra ganhe realmente o seu propósito, o objetivo pelo qual o Senhor nos colocou aqui, pelo qual o Senhor nos encheu com teu Espírito.
Senhor, eu quero abençoar cada vida, desde o mais novinho até o que está há mais tempo na igreja, desde a criança até o mais velho, desde o menorzinho até o ancião. Eu quero nesta noite abençoar e rogar a Ti que essas pessoas sejam cheias da Tua graça para servir, proclamar e cuidar de pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado.